Superação. 4 passos para se reestruturar internamente rumo aos seus objetivos. Obra escrita pelo psicólogo e psicanalista Emílio Figueira. Introdução. Se uma pessoa tem uma dificuldade, sofre uma tragédia ou uma desilusão, isso será algo que ninguém pode mudar. Mas o importante mesmo, será o caminho que essa pessoa escolher. Ela pode se entregar e passar a vida se lamentando e se escondendo, ou reagir em 4 passos, buscando uma vida cheia de possibilidades. Levantar de manhã depois de uma noite bem dormida é algo que todos nós queremos, ter uma vida relativamente normal, sem que nenhum problema ou dificuldade nos tenha tirado o sono durante a noite. Vestirmos as roupas que nos dão prazer de ver a nossa imagem refletida no espelho. Tomar o café da manhã pacato e sair para mais um dia de compromissos. Chegarmos aos lugares sempre com um belo sorriso de bom dia para as pessoas. No ambiente de trabalho, sentimos-nos realizados fazendo o que gostamos, vendo os resultados dos nossos esforços. Estar em harmonia com os colegas. Quando surgir algum conflito, um problema, queremos ter equilíbrio para resolvermos da melhor forma possível, sem nos desgastarmos muito. Todos almejam uma carreira de sucesso e com crescimentos constantes. Desejamos encontrar um grande amor em nossa vida e com ele viver para sempre. Formar uma família, ter uma casa para chamar de nossa, filhos crescendo, estudando em boas escolas, ter muitos momentos de alegrias e lazer, diferentes viagens nas férias. Desejamos que tudo ocorra na mais perfeita ordem. As dificuldades e obstáculos que são inevitáveis em nossas vidas, que sejam coisas menores pelas quais passaremos com sabedoria e sem muito impacto. Buscamos ter seguranças pessoais e espirituais, sem muitos conflitos existenciais. Ser amados, queridos e aprovados pelos outros, convivendo em grupos que nos identificamos. Ter uma boa autoestima, ter objetivos e motivação para correr atrás deles com muitas realizações conquistadas. E, no fim de cada dia, deitarmos em nossa cama depois de um dia legal de muitas superações e dormirmos em paz. Mas nem sempre a realidade nos permite viver o que desejamos. Como fazer para que nada dê errado quando damos o máximo de nós e temos medo de errar e as pessoas nos apontarem como incompetentes? Em muitas situações temos dificuldades em identificar e racionalizar as etapas pelas quais temos que passar até atingir nosso objetivo pretendido. Como ser mais forte e não querer desistir antes de começar ao encontrarmos barreiras? Viver sempre com dificuldade de superar os obstáculos torna a vida triste e vazia. O problema continua lá, mas não se consegue resolver, pois sempre vêm os conflitos internos e externos. A sensação de impotência. De lutar e não obter resultado. Diante de um mundo cheio de perfeições e de pessoas em busca disso, você parece cada vez mais deslocado, mesmo vivendo uma vida normal. Ficamos confusos e atrapalhados. Sabemos que não podemos desistir e tentar agir, mas, às vezes, não sabemos como. Muitas pessoas não gostam de transparecer fraquezas, até para si mesmas. Muitas pessoas, por não saberem lidar com suas dificuldades, desistem e se arrependem depois. Vem o sentimento de incapacidade e impotência, tirando das pessoas as forças tão necessárias para superar nossas próprias limitações. Sabemos que precisamos superar vários desafios na vida, mas sempre vem o pensamento, não vou dar conta. Quando isso acontece, vem o conflito mental alimentado pela sensação de incapacidade. Não aceitamos e não sabemos lidar com as nossas próprias dificuldades e desistir será a melhor saída. Quando acontece algo inesperadamente que mexe com o nosso íntimo de forma negativa, é difícil se sentir forte. Para muitos, a primeira vontade é de sumir, poder apagar a sua identidade e começar tudo de novo. Quando isso acontece, desaparece tudo, inclusive a coragem para superar qualquer vontade negativa, não conseguindo colocar a atitude acima do obstáculo com razão e clareza. Lutando sem ter um roteiro a seguir e atingir a superação, as pessoas cansam, desistindo do objetivo. Dificuldade em dar o primeiro passo. Sabemos que precisamos resolver,
mas não sabemos por onde começar. Em toda situação que nos aparece sempre temos de tomar uma atitude, resolvê-la da melhor maneira possível e esse é grande desafio, enfrentar a decisão mais correta, sem se perder em meio ao medo e à ansiedade diante do obstáculo, tendo calma e tranquilidade para definir as metas a seguir. Talvez você já conheça a minha história pessoal. Talvez não. Mas eu adquiri uma paralisia cerebral durante uma asfixia no parto, o que me deixou com muitas complicações na coordenação motora e dificuldades de fala. Quando era bebê, alguns médicos disseram que eu tinha alguns comprometimentos mentais e nem seria alfabetizado. Hoje, com 50 anos de vida, tenho 3 faculdades, 5 pós-graduações, 2 doutorados, mais de 86 livros e 94 artigos científicos publicados no mundo. Claro, foram e ainda são constantes os momentos de superação em minha vida. Essa é uma história que optei por contar mais detalhadamente no primeiro capítulo deste livro, assim como irei revelar várias habilidades de superações que desenvolvi por experiência própria. Uma coisa que tenho certeza, é que ter comportamentos de superação não é um privilégio de poucos. Somos todos capazes, mas para várias pessoas existem barreiras dentro de si que bloqueiam isso. Muitos, por não saberem definir quais os passos e atitudes que precisam ser tomadas para superar de forma concreta a situação, alimentam a vontade de desistir diante do obstáculo. Para eliminar essas dificuldades de sua vida, irei justamente explicar e dar formas para você criar hábitos de superação em 4 passos. Passo 1. Aprenda a mudar suas crenças limitantes, como se livrar das crenças limitantes, que de certo modo, impede a pessoa de alcançar objetivos. Descubra o momento em que a crença foi instalada, como mudá-la, encontrando uma solução para o que lhe impede de progredir. Passo 2. Fortaleça sua autoestima. Uma autoestima fortalecida, leva-nos ao caminho das superações. Maior será a capacidade em lidar com os problemas, com mais chance de conseguir passar os obstáculos da vida de forma mais tranquila. Uma boa autoestima leva à criatividade e ser criativo aumenta as possibilidades de encontrar alternativas para as questões da vida com mais chance de sucesso. Passo 3. Crie hábitos de resiliência. Nossa capacidade de lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, etc. Ela também nos orienta em uma tomada de decisão quando nos deparamos com um contexto entre a tensão do ambiente e a vontade de vencer. Essas decisões propiciam forças na pessoa para enfrentar a adversidade. A resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. Uma adaptação positiva às adversidades, uma interação de sistemas adaptativos complexos, como o círculo social, família, cultura, entre outros. Passo 4. Estabeleça a superação de forma racional. Superação significa transposição de um obstáculo ou desafio. Vencer os problemas que se apresentam ao longo de nossas vidas. Claro que nem todos os problemas conseguimos superar, daí deixamos para lá e tocamos a vida normal. A superação de um problema tem início quando conseguimos resolvê-lo com planejamento de ações. Superar é a mudança de uma situação ruim para uma situação boa. Ultrapassar um limite. Recuperação. Ato de progredir. Fazer desaparecer, remover, resolver, superar todas as dificuldades. Reforçando, analisaremos juntos uma das coisas que pode impedir de desenvolver os passos anteriores. Você não querer sair de sua zona de conforto. Ela é uma série de ações, pensamentos e ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Nessa condição, a pessoa realiza um determinado número de comportamentos que lhe dá um desempenho constante, porém limitado e com uma sensação de segurança. Você descobrirá como sair da zona de conforto, pois qualquer mudança em sua vida ou ato de superação só ocorre fora dela. Recomendação: todos os exercícios que eu passar ao final de cada capítulo, recomendo que você siga 3 passos. Aprender a sequência proposta. Assimilar o que está sendo pedido e o motivo do exercício.
Repetir várias vezes, no mínimo 3 dias, o que fará o cérebro assimilá-lo como um hábito e a mudança será instalada. Praticar os comportamentos corretos até que eles se tornem habituais aumentará a sua capacidade. Superar é descobrir e viver uma vida de inúmeras possibilidades. Sei que algumas coisas que faço ou escrevo apresentam erros, só que, mesmo com meus erros por causa da minha dificuldade de dicção e grafia, é melhor ajudar as pessoas e transformar vidas, do que trabalhos perfeitos escondidos em uma gaveta. Sempre estarei em busca de ajudar o meu próximo e não de reconhecimentos acadêmicos ou sociais. Por falta de oxigenação no cérebro durante o parto, nasci em uma romântica noite em setembro de 1969. Fiquei com problemas de coordenação motora e na fala, uma deficiência chamada de paralisia cerebral, o que foi regado por longos e intensos tratamentos durante a década 1970 na Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD. Naquele período, pessoas com deficiência eram preparadas para viver dentro dos muros das instituições, sendo assistidas por órgãos oficiais que financiavam esse isolamento do convívio social. Lembro-me que era uma segregação total, nós pessoas com deficiência nem podíamos ter amigos sem deficiência. Porém, no início dos anos 1980, um grupo muito grande de pessoas com deficiência resolveu derrubar esses muros e sair para conquistar espaços na sociedade. E eu, graças a Deus, fui um deles. Mas o que ninguém imaginava, e muito menos eu, era que naquele momento eu estava sendo lançado para uma vida de muitas possibilidades. Um grande combustível na minha caminhada sempre foi a curiosidade e os processos de criações. Desde muito cedo, tive uma queda muito grande pelas artes, produzindo entre os 2 e 5 anos de idade, inúmeros desenhos e pinturas. Alfabetizado aos 5 anos, aos 7 eu já escrevia meus primeiros poemas e contos. Talvez a escrita naquele momento fosse uma forma que eu encontrava para compensar minhas dificuldades de comunicação. Só que ali eu estava dando os primeiros passos do que seria o grande barato da minha existência, o ato de escrever. Nunca tive medo do desconhecido e de me arriscar. Aos 11 anos, saí da casa de meus pais em São Paulo, indo morar com meus avós maternos em uma pequena cidade do interior paulista, chamada Guaraçaí. Lá, fui estudar em uma escola regular. Não estava mais em uma instituição fechada entre pessoas com deficiências semelhantes. Estudando entre crianças sem deficiências tive muitos modelos para me superar. Fiz grandes amizades, nunca me escondi, participava de todas as brincadeiras e atividades na escola, na rua, em casa, enfim. Dentro das minhas limitações e com adaptações possíveis, tive uma infância e uma adolescência muito rica e sem me privar de nada. Ao chegar à 5ª série, a minha letra havia piorado demais, era ilegível. Eu fazia provas orais. Mas um novo professor de português se rejeitou me aplicar provas orais, alegando que não teria como comprovar a nota que eu tirasse. Foram 2 bimestres de conversas entre minha família, a escola e a delegacia regional de ensino. Esse professor não voltou atrás. No final do semestre, ele foi transferido de escola, deixando-me com 2, e a nota menor na época, fui reprovado sem ao menos ter tido o direito de ter feito provas. A família e a direção e escola chegaram ao consenso que, pela minha deficiência e dificuldade de caligrafia piorando, eu já havia estudado o suficiente e saí da escola. Só que eu não fiz parte desse consenso. A vontade de escrever prevalecia. Aos 12 anos, eu já escrevia contos, poesias e reportagens para a Folha de Guaraçaí. Aos 16, eu fazia o jornal praticamente sozinho, além de colaborar com outras publicações e rádios da região. Aos 18, formei-me em jornalismo técnico pelo ensino à distância. Ter vivido 8 anos nessa cidade foi fundamental para a formação de minha personalidade, onde, através da convivência com aquele povo, muita coisa está presente até hoje em meu dia a dia e nas minhas melhores criações literárias. Foi também aos 16 anos que publiquei o meu primeiro livro, Noites Guaraçaenses, com 56 poesias românticas, que teve 2 edições vendidas em 3 meses.
Mais abaixo falarei especificamente sobre meus livros. Aos 19 anos, veio um dos maiores desafios de minha vida. Por questões familiares, deixamos Guaraçaí, uma cidade de 6.000 pessoas, onde eu era totalmente integrado, e fui morar em Bauru, com 320.000 habitantes. Foi um choque. Ao mesmo tempo em que eu deixava para trás uma história feliz, nasceriam as maiores superações da minha vida. Mesmo com a minha deficiência motora, fui aprendendo a me locomover pela cidade, tomar ônibus coletivo sozinho, atravessar ruas, avenidas, fazer compras naquelas grandes ruas comerciais, frequentar livrarias e conquistar novos amigos. Hoje, posso dizer que foram os 16 anos de mais autonomia que já tive. Só que eu queria continuar a carreira de jornalista. Eu percorria as redações de vários jornais tentando algo, escrevia para a coluna de leitores. Mas por não ter a graduação em jornalismo e sim apenas técnica, não conseguia quase nada. Desde 1989, eu vinha pesquisando e escrevendo textos sobre a realidade e lutas de nós, pessoas com deficiência. E eram esses meus textos que, às vezes, eram publicados. Interessante que eu ainda não conhecia o computador. Escrevia em uma máquina de escrever, pondo e retirando o papel, datilografando só com um dedo e errando muito. Escrevia o tempo todo, dias e dias intermináveis. E isto foi fundamental para minha formação na prática. Os anos se encarregaram de me deixar um pouco mais conhecido em Bauru. Um amigo fundou uma empresa de comunicação e me convidou para ser o chefe de redação da Folha da Cidade, grupo que editava 3 jornais. Eu estava me sentindo realizado como jornalista. Esse jornal cresceu rapidamente e passou a ser o segundo mais lido na cidade. Isso incomodou os concorrentes e, pressionando o sindicato dos jornalistas do estado de São Paulo, alegaram que por eu ter o chamado registro provisionado, não poderia exercer o cargo em uma cidade onde havia faculdade de jornalismo. Eu deveria ceder o lugar para um jornalista graduado. Pois, só que o presidente e vice-presidente do sindicato que me caçaram, também eram jornalistas provisionados. Novamente eu estava sem rumo. E a Folha da Cidade acabou sendo fechada. Nesse momento, em que parecia tudo perdido em minha vida, era Deus me preparando para um salto maior. Eu continuava minhas pesquisas sobre pessoas com deficiência. Em 1993, publiquei o livro Vamos Conversar sobre Crianças Deficientes, pela Menon Edições Científicas, que durante 5 anos foi adotado em cursos de psicologia e pedagogia. Graças a isso, fui convidado para escrever um livro sobre a história do Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalia Craniofaciais da USP Bauru. Nessa época, conheci o computador. Achava que pela falta de coordenação motora eu jamais conseguiria digitar. Encontrei um professor que topou o desafio de me ensinar. Com um pouco de treino, refino na coordenação, achei o meu jeito de digitar com um só dedo e de dominar o controle do mouse. O computador mudou a minha vida, minha produção de trabalho radicalmente para melhor. Fiz vários cursos sequentes, inclusive de programação, pois minha paixão sempre foi o processo de criação. Como bolsista do Centrinho, aumentei ainda mais minha paixão pela pesquisa, principalmente na área das deficiências. O que era para ser um contrato de só 1 ano, tornou-se 7 anos de hospital, em que escrevi 5 monografias e publiquei 30 artigos científicos em revistas especializadas no Brasil e exterior. Foi lá no hospital que me especializei em deficiência e comunicação social, depois em deficiência e literatura, e, por último, em literatura infantil. Por estar sem uma perspectiva, comecei a desenhar e pintar em casa, como se fosse um regaste daquele menino no início da caminhada. Eu estava começando a descobrir mais uma possibilidade. Pesquisava na internet sobre arte, ia ao centro da cidade comprar livros e materiais. Matriculei-me em um curso de pintura a óleo, e ali permaneci por mais de 1 ano. Foram muitos os quadros pintados. Paralelo, fiz cursos de História da Arte, História da Música. Fui aprender computação gráfica, conceitos de diagramação,
Comecei a desenhar e fazer ilustrações no computador. Por um tempo, pensei que aquilo seria minha profissão dali para frente. Só que o meu sonho de ter um curso superior falou mais alto. Cheguei à conclusão que precisava me preparar mais para novos desafios. Passei um ano estudando sozinho para o vestibular. Fiz minha inscrição para psicologia na Unesp de Bauru. Declarei conforme estava escrito no edital ser uma pessoa com deficiência que precisaria do uso do computador para realizar as provas. 2 dias antes do vestibular foi comunicado que meu pedido foi negado. Recorri de imediato à Procuradoria Estadual da Pessoa com Deficiência e a Unesp tiveram que preparar esse recurso. Só que no resultado final, minha classificação foi 980. Foi mais um ano estudando sozinho, prestei o NIP, passei em primeiro lugar. Prestei na Universidade do Sagrado Coração, USC Bauru, passei e optei por ela. Aos 33 anos, voltei a estudar como um novo desafio, chegar ao grau de cientista. Meu pai, que morava em Bauru comigo, havia falecido recentemente. Eu morava do outro lado da cidade, precisava pegar um ônibus até o centro e outro até a universidade. No primeiro semestre tive dificuldade com as mensalidades, mas corri atrás e as irmãs que administravam a USC deram-me uma bolsa de 100%, a qual sou imensamente grato até hoje. Meu curso era integral, teve semestre que eu ficava das 7 da manhã às 6 da tarde de segunda a sexta-feira e aos sábados até ao meio-dia. Levava lanche ou almoçava no restaurante de lá. Cansativo sim, mas eu estava feliz, realizando-me, fazendo grandes amizades. E a USC era um lugar lindo com imensos jardins bem cuidados. A única universidade pertencente ao Vaticano no Brasil. No meio da faculdade, resolvi ir morar com minha mãe em São Paulo. Tentei a transferência para 4 faculdades e elas alegavam não estarem preparadas para receber um aluno com deficiência. E eu me questionava, qual a preparação que precisa, se a psicologia é um curso puramente intelectual? O mesmo conteúdo ministrado para todos seria ministrado para mim. Um semestre depois, voltei para Bauru. Fui recebido de novo com alegria na USC. No final de 2006, bacharelei-me em psicologia. Ser psicólogo era um grande sonho. Voltei definitivamente para São Paulo. Cursei um semestre de mestrado em psicologia da educação na PUC, mas tranquei por falta de bolsa. Em seguida, fiz mestrado à distância em Inclusão Escolar pela FTC de Salvador UBA, com a monografia A Deficiência Dialogando com a Arte, dos fatos históricos à inclusão escolar e social, abordando o fazer artístico em 3 áreas interligadas, psicológica, inclusão escolar e mercado de trabalho. Como cientista, continuo pesquisando e escrevendo, passando de 90 artigos científicos publicados no Brasil e em 8 países. Em 2009 publiquei a autobiografia, O Caso do Tipógrafo Crônicas das Minhas Memórias, vencedor do Prêmio Sentidos 2011 na categoria Literatura. Já recebi 19 prêmios, principalmente como escritor. Nessas minhas caminhadas em busca de novas descobertas, encontrei-me com a psicanálise, estudando-a a fundo, fazendo cursos de formação e escrevendo artigos. Até que a Sociedade Internacional de Psicanálise me aceitou em seu doutorado profissional. Concluo em 2009 minha tese intitulada A Meia-Idade do Século XXI, Novos Vazios Sentimentais e Sociais como Desafios Clínicos. Eu via na psicanálise bases principalmente para ser um bom romancista. Um ponto forte em minha carreira todos esses anos tem sido as pesquisas e publicações sobre educação inclusiva. Tornei-me naturalmente professor de diversas disciplinas no sistema de educação à distância em algumas universidades brasileiras. Convidado para palestras, tenho viajado por todo o país, sempre falando em escolas, universidades, instituições, seminários e congressos para muitas plateias de professores, pedagogos, psicólogos, profissionais em geral, público diverso, famílias e pessoas com deficiência. E aqui está um dos meus maiores pontos de superação. Essas viagens são feitas sozinho. Enfrento rodoviárias,
aeroportos, preciso me comunicar com pessoas que não me conhecem. Fico sozinho em hotéis, preciso me virar, principalmente nas refeições. São como aventuras, sempre rumo ao desconhecido, sentindo-me tão livre e independente. Sempre tive um contato muito íntimo com Deus. Tenho uma confiança tão extrema nele que a nossa relação realmente é de pai e filho. E o campo teológico sempre me despertou fascínio, talvez pelo seu grande contexto histórico que explique muitos dos comportamentos humanos. Por isto, independente de denominações religiosas, em 2012, bacharelei-me em teologia pela Faculdade de Ensino Teológico de São Paulo, realizando pesquisas e escrevendo meus primeiros estudos sobre problemas psicológicos no meio cristão. Dando prosseguimento nessa formação teológica, em 2014, defendi a minha segunda tese de doutorado, publicada em seguida no livro Teologia da Inclusão, uma trajetória das pessoas com deficiência na história do cristianismo. Pesquisas históricas sempre foram a minha paixão e estão muito presentes em minha obra. Antes mesmo dos 10 anos eu já tinha definido que queria ser escritor. Passei muitos anos, primeiro na máquina de escrever, depois no computador, escrevendo e reescrevendo. Enviava cartas e originais às editoras, mesmo com todos os meus erros de datilografia e português, na esperança de ser publicado. Ficava em média 6 meses esperando uma resposta que sempre era não. Foram mais de 50 recusas, cheguei a formar uma grossa pasta com todas essas cartas. Meus primeiros livros foram financiados pelo meu pai. Mas eu nunca desisti desse sonho e objetivo. O tempo, o amadurecimento, os cursos, as oficinas literárias, as formações paralelas e a constante prática foram aperfeiçoando o meu texto. Quando se tem um objetivo fixo e você trabalha retamente por ele, no momento certo os caminhos se abrem. Quase 20 anos depois, com o surgimento de novas tecnologias e da internet, descobri a autopublicação. Os cursos que eu havia feito em artes gráficas e diagramação capacitam-me a publicar e lançar meus livros sozinho. Foi como abrir a gaveta e deixar sair uma média de 30 títulos. Tem o dia 30 de julho de 1983, data que foi publicado o meu primeiro texto na Folha de Guaraçaí, como marco inicial da minha carreira. De lá para cá, escrevi mais de 130 livros, sendo que 40 originais joguei no lixo por considerá-los apenas um exercício de estilo e ritmo de escrita. Mais de 80 foram publicados e o resto continua inédito, entre romances, contos, ensaios, poesias infantis. Durante um bom tempo mantive o sonho de ser roteirista de cinema e novelista de televisão. Fiz cursos e li vários livros e técnicas de roteirização e me arrisquei a escrever alguns roteiros. Como dramaturgo, cheguei a tirar o meu registro profissional e escrevi 9 peças para o teatro, ganhando um concurso internacional de dramaturgia em 2000. E foi no teatro que me superei mais uma vez. Outra grande novidade em minha vida foi participar entre 2012 e 2013 da Companhia Olhos de Dentro, um curso de teatro voltado para pessoas com e sem deficiências. Apaixonado por essa experiência, eu pensava que o máximo que poderia fazer era ser um autor ou divulgador teatral. Mas descobri que eu e tantas outras pessoas com deficiências também somos capazes de atuar. Com isto, participei como ator do espetáculo Cidade Cheia de Graça, que teve uma linda repercussão nos meios artísticos e com plateias lotadas em todas as apresentações. Hoje, por uma questão de agenda, estou fora do teatro. Mas ele me faz falta. Digo que existem 2 mundos, o ideal, sobre como gostaríamos que as coisas e as pessoas fossem, e o mundo real, o verdadeiro à nossa volta, mas que muitas vezes fugimos dele, tentamos evitá-lo por não estar de acordo aos nossos desejos. Quem vive no mundo ideal gera muito sofrimento psíquico para si mesmo, quem vive no mundo real se descobre como ser humano, acha pontos de equilíbrios, aprende a lidar com suas frustrações e ansiedades, dentre outros fatores. Quero lhe fazer um convite, venha para o mundo real assim como eu sempre vivi. Você descobrirá o quanto ele é muito mais fascinante em possibilidades e muito mais leve de se viver. Passo 1. Aprenda a mudar suas crenças limitantes.
Se acreditarmos que realmente somos capazes de fazer algo, nós faremos. Se acreditarmos que não podemos, é enviada uma mensagem ao nosso inconsciente, formando a crença limitante que o impede de fazer e de desenvolver determinada habilidade. Precisamos ter uma boa autoestima e bases para superar os obstáculos da vida. Irei falar rapidamente sobre isto porque no próximo capítulo aprofundarei. Aqui veremos nossas crenças limitantes. Muitos de nós, quando crianças, vamos internalizando frases do tipo: "Isso é demais para você, procure algo que esteja ao seu alcance. Quem nasceu para tostão nunca vai chegar a milhão. Você não vai conseguir." Agora, como adulto, essa pessoa vai assimilar tudo isso e reproduzir como se fossem verdades absolutas. Eu não consigo me organizar. Eu nunca vou conseguir atingir meus objetivos, eu não tenho direito a ter esta conquista. Eu não sei como posso resolver este problema, eu não tenho capacidade de aprender isto, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Muitos que possuem uma baixa autoestima, culpam seus pais que só lhes cobraram, julgaram-lhes, não acreditaram neles. Culpam os pais por dar tudo errado em suas vidas, por não terem uma boa autoestima. Em parte, estão certos. Mas os pais são os culpados sem terem culpas. Muitas vezes eles só repetiram o modelo comportamental que receberam dos pais deles. Por isto, seus pais podem ter influenciado a sua autoestima. Mas você não precisa estacionar, e sim realizar mudanças em você mesmo. Não é certo pensar que você está condenado a viver assim para o resto da vida. Agora você é uma pessoa adulta. É possível mudar todo esse quadro de sentimentos de auto-rebaixamento se trabalhar consciente e intencionalmente para isso. Todos nós estamos nos construindo a cada dia. Mesmo que o nosso passado não tenha contribuído, agora a nossa autoestima está em nossas mãos. Aliás, se ninguém pode respirar por você, também não pode pensar por você. Sua cabeça depende dos pensamentos que você tem hoje e de como você enxerga o mundo à sua volta. Mesmo que ideias de autodesvalorização tenham entrado em sua mente, você pode retirá-las. Muitas vezes, a gente continua respondendo, mesmo já adulto, como se fosse aquela garotinha ou garotinho inseguro, sem direito a nada, de falar, de fazer, de sair e brincar com outras crianças. O caminho será aprender a reestruturar essa criança que todo mundo tem dentro de si. Todo mundo carrega a sua infância na memória, tenha ela sido boa ou não. Se você rejeitar essa criança, por medo ou por vergonha, você vai manter essa criança mal resolvida aprisionada e ela vai lhe atormentar pelo resto da vida. Mesmo que essa criança tenha sofrido indignações, humilhações, ela merece ser redimida. A criança que cresceu percebendo o mundo como um lugar perigoso, sem poder se expressar, sem ter vez, com medos, pois estavam sempre gritando com ela, debochando ou a deixando de lado fazendo de conta que ela não estava ali. Essa criança cresceu e virou um adulto que nem sabe como ou porquê, mas está lidando com o mundo que tem agora como se fosse aquele mundo da infância. E isso não é justo. As consequências são muito negativas. Quando não conseguimos ressignificar as experiências ruins, as palavras negativas proferidas por pessoas que amamos e admiramos, criamos bloqueios. E mais, alimentamos estereótipos e tratamos de forma pejorativa algumas pessoas e acabamos agindo de forma pessimista em determinadas situações. Isso se dá em parte, pela exposição repetida a comportamentos negativos, que nos fazem injetar em nossa personalidade outros comportamentos nocivos e, muitas vezes, estendê-los a grupos sociais, gêneros, etnias, nacionalidades e por aí vai. Exemplos de crença limitante é o de que não somos capazes de alcançar sucesso na carreira ou a de que todos os nossos relacionamentos amorosos serão ruins. Essas crenças são as generalizações que fazemos sobre outros, sobre o mundo e sobre nós mesmos. Isso porque acreditamos que são verdadeiras as experiências que vivemos em família, entre amigos e mestres e, realmente, são verdadeiras por representarem os valores fundamentais, referências para o nosso estilo de vida. Contudo, há de se questionar, pois as aparências podem não ser a realidade.
Existem crenças fortalecedoras que nos ajudam a atingir objetivos relevantes, outras, entretanto, agem como se fossem amarras ou correntes que nos impedem de agarrar as oportunidades que batem em nossas portas. Nossa autoestima começa a ser construída na infância. Quanto mais você foi respeitado, amado, valorizado, encorajado a realizar atividades diversas, mais construirá uma boa autoestima. A mudança de padrão mental começa ao assumirmos que o modo de pensar está confortável, porém não nos levará além do lugar comum. Desconfie quando perceber que a sua vida está apenas seguindo o fluxo sem grandes expectativas. Desconfie quando seus sonhos continuam sendo apenas sonhos. Pergunte a si mesmo: o que poderia ser diferente disso? Existem perguntas que nos motivam a refletir, a escutar os outros e a nós mesmos. Questionar-se é uma ferramenta extraordinária para coletar informações, especificar uma mensagem, uma crença e entender os significados. Compreende um conjunto de instrumentos com os quais podemos construir uma comunicação mais clara. Ao nos questionarmos, podemos identificar limites e ampliar as escolhas. O porquê é útil para extrair o valor, o significado pessoal. É uma prática indicada para se conscientizar do padrão de pensamento e do padrão das pessoas do convívio. É prestar atenção nos diálogos. Observar a construção das frases e palavras mais usuais. Há indícios de crenças limitantes quando você ou alguém pronuncia: eu não consigo, eu não posso fazer isso, é difícil, isso não é para mim, todo mundo é assim. Em nossos círculos familiares, amigos e colegas de trabalho têm pessoas com padrões de pensamentos otimistas. Aquelas entusiastas que descrevem tão bem os seus sonhos que você, praticamente, consegue ver a realização e, surpreendentemente, depois de algum tempo, presencia a celebração do que foi anunciado. O que as diferencia de nós? Seria a motivação por um propósito maior, um projeto de vida. Um exercício que recomendo é o mapeamento das crenças. Pegue uma folha de papel e relacione suas crenças. Avalie cada uma delas, separe aquelas chamadas de fortalecedoras, que impulsionam em direção aos objetivos e desafie as demais, questionando-se para especificar o significado e, talvez, decidir pela mudança. O que exatamente você quer dizer com isso? Todas as pessoas do seu relacionamento têm essa mesma visão da sua crença limitadora. Se mudasse a sua crença limitadora, o que isto lhe proporcionaria? E você conseguindo isto, como se sentiria? E com esse sentimento, o que você faria de diferente? Quem vai se beneficiar com isso? Quem mais? Quando vai começar? Como vai saber que conseguiu? Tenha em mente que você pode mais do que acredita ser capaz. Como eu contei no primeiro capítulo, aos 19 anos, tive que me mudar para uma cidade muito maior de onde vivia. Eu queria continuar a minha carreira de jornalista, mas estava sem perspectivas. Comecei a frequentar uma renomada instituição profissionalizante para pessoas com deficiência. Em entrevista com a psicóloga, ela me perguntou o que eu queria fazer na vida. Disse-lhe que queria continuar no jornalismo. Ela me falou na lata: você não pode ser jornalista, porque você é um deficiente. Eu simplesmente me levantei, agradeci, fui embora e nunca mais voltei ali. Ninguém tem o direito de me dizer o que posso ou não fazer. Continuei buscando sozinho o meu espaço, mesmo com todas as barreiras que tive que enfrentar. Quando fui para o mundo da ciência, tive um grande desenvolvimento tanto como cientista quanto no jornalismo científico. Na psicologia e psicanálise, o conhecimento em redação de textos com linguagem clara me proporcionou escrever importantes artigos e livros. Com o surgimento da internet, passei a ter intensas atividades no jornalismo online. Talvez se eu tivesse acreditado nas palavras daquela psicóloga, uma crença limitante teria se instalado em mim e eu não teria produzido tantas coisas, como por exemplo, este livro. As mudanças em nossas crenças ocorrem com motivação. Formamos nossa identidade a partir das crenças e valores que orientam nossa vida. Estamos sempre em busca de mais escolhas e,
A partir das modificações que ocorrem em nossas crenças, obtemos mais opções para orientar nosso comportamento frente às diversas situações. Nosso inconsciente não sabe processar pensamentos negativos. Ele interpreta o que pensamos como pensamento positivo. Se pensamos, eu não quero ser um sofredor, nosso inconsciente se foca no sofredor, e porque ele não faz negativas, o pensamento transforma assim, eu quero ser sofredor. Ser sofredor então, torna-se o objetivo do nosso inconsciente, e como uma criancinha afoita para agradar, nosso cérebro nos ajuda a comportar-se de forma a manter-se como um sofredor. Obviamente, não é o que queremos. Serão muitos os ganhos que podemos obter com nossas crenças limitantes modificadas. Nosso sistema de crenças é muito importante. Se acreditarmos que realmente somos capazes de fazer algo, nós faremos. Se acreditarmos que não podemos, é enviada uma mensagem ao nosso inconsciente, formando a crença limitante que o impede de fazer e de desenvolver determinada habilidade. Como é possível quebrar esse tipo de padrão de comportamento? As pessoas gostam de dizer que isso é muito difícil, na verdade, é um processo que exige tempo e perseverança. A grande dificuldade normalmente reside em se dar conta do problema. A pessoa internaliza suas verdades, de tal maneira que não consegue perceber que está se autossabotando. Sem essa percepção, nenhum progresso é possível. Atividade prática. Vou lhe passar um exercício em 5 passos. Passo 1. Identifique quais crenças limitantes o impedem de agir. A maneira mais eficaz de se fazer isso é pegar papel e caneta e anotá-las. Você pode fazer isso em forma de uma frase. Passo 2. Encontre a causa da crença limitante. Buscar a causa pode ser muito útil no sentido de entender as emoções relacionadas à crença limitante que, de certo modo, impede a pessoa de alcançar algum objetivo. Sem querer culpar o passado, faça isto apenas para estar consciente do momento em que a crença foi instalada e mudá-la, encontrando uma solução. Passo 3. Defina qual é o objetivo que deseja alcançar. Ter um objetivo específico é muito importante para direcionar nossos recursos e potenciais para a direção que queremos ir, em oposição daquilo que acreditamos que não podemos fazer ou realizar, superando as crenças limitantes. Passo 4. Substitua a crença limitante por uma crença fortalecedora. Formule perguntas que levam você a duvidar de suas crenças limitantes ou simplesmente enfrentar alguma situação em que somos obrigados a fazer alguma coisa que acreditávamos não sermos capazes de realizar. Um dos meios mais eficazes de se fazer isto é escrever as crenças limitantes e depois criar novas crenças fortalecedoras. Por exemplo, eu não consigo me amar. Eu vivo procurando justificativas culpando outras pessoas por isto. O que faremos aqui é substituir a crença limitante para uma crença fortalecedora. Antigamente, eu não conseguia me amar e culpava as pessoas por isto. No entanto, agora tenho consciência de como funcionam as crenças limitantes que me foram impostas inconscientemente, aprendi a minimizá-las e conquisto dia a dia o meu amor próprio. E já sei as estratégias certas para alcançar meus objetivos. Anote sua nova crença fortalecedora e deixe em local que possa enxergar o tempo todo para condicioná-la e instalá-la em seu subconsciente. Passo 5. Condicione a nova crença até que se torne um hábito. Crie a realidade que deseja para si em sua mente, visualizando o resultado que deseja alcançar. A visualização é uma ótima maneira de criar antecipação, pois você estará vivenciando mentalmente o resultado que deseja alcançar, enviando sinais congruentes para o seu cérebro, fazendo-o trabalhar a seu favor. Veja, ou se sinta o resultado que deseja alcançar em sua mente. Esses 5 passos precisam ser executados por pelo menos 5 minutos por dia. Você notará os benefícios que este simples exercício poderá lhe proporcionar na ressignificação de qualquer crença limitante que o impede de seguir em frente. Passo 2. Fortaleça sua autoestima. Você pode aceitar-se e ainda assim ter objetivos de mudança quanto às coisas que não estão funcionando. Esse é um dos caminhos de mudanças, de superação.
Você só muda o que deseja se conseguir aceitar-se como é agora, vendo-se claramente. Toda mudança precisa vir de dentro para fora. Não conseguir superar seja qual for o obstáculo é muito mais difícil para quem tem baixa autoestima, uma característica das pessoas que se sentem inadequadas para enfrentar os desafios. Elas não acreditam nos seus potenciais e capacidade de dar resposta às questões da vida. Têm uma estrutura emocional pouco sólida que origina o pessimismo e a negatividade. Sem senso básico de respeito por si mesmo, desvaloriza-se e não se sente merecedor de amor e respeito por parte dos outros. A baixa autoestima revela uma pessoa sem autoconhecimento, que não tem noção de si mesma, considera-se desmerecedora de coisas boas, sem consciência de onde estão as barreiras que a impedem de progredir. Deixam-se abusar pelos outros de maneira emocional ou até mesmo fisicamente. É uma desvalorização pessoal em suas escolhas. No que faz em seu dia a dia, essa pessoa mostra que não acredita ser feliz, ter um emprego melhor, ter um bom ordenado ou o que quer que seja. Expressam frases como não tenho ambições, bastava-me apenas ter o suficiente para os gastos, como se elas não merecessem ter um bom emprego, um bom ordenado. Desvalorizando suas qualidades e acentuando suas limitações, uma pessoa com baixa autoestima valoriza os seus defeitos, não aceitando bem os elogios e não se sente merecedora de presentes. É comum afirmarem que gostam mais de dar do que receber. Podem ter um grande medo de expor as suas ideias com receio do ridículo e da desaprovação. Suas características essenciais são: ausência de credibilidade em si mesma. Assumem culpas por tudo o que lhes acontece, achando-se vítimas do mundo e que todos estão contra si. Tentam sempre justificar-se e encontrar um culpado para tudo. Baixo rendimento, não acreditam que têm capacidade para conquistar uma boa vida. Não agem para evoluir. Não criam objetivos de realização emocional, pessoal e profissional. Ignoram as suas aptidões sociais adequadas para resolver situações de conflito, submissão ou agressividade excessiva. Não têm iniciativa para atividades de realização pessoal e profissional, sempre com a desculpa da falta de tempo. Medo de não serem aprovadas social e profissionalmente. Veem-se através dos olhos dos outros. Quando lhe dizem, é boa pessoa, ficam felizes e quando a chamam de incompetente, sentem-se miseráveis. Não têm consciência do seu valor, acham que são o que os outros dizem sobre si. Muitas vezes pessoas muito qualificadas e competentes não conseguem a realização pessoal e profissional por não terem consciência do seu valor e não terem força interior para se apresentarem adequadamente e assim saber passar com objetividade as suas competências e habilidades. Nos relacionamentos é muito comum a submissão ou então a manipulação como uma forma de manifestação da baixa autoestima. Como eu já frisei, a autoestima só pode ser construída dentro de você. Mesmo tendo pessoas que te amam e lhe dizem todos os dias o quanto você é bacana, uma pessoa bonita, interessante, se você não se amar não vai nem perceber o amor dessas pessoas. Quanto mais considerar que elas estão certas. Pode ser admirada pelos seus colegas, mas, se não admirar a si mesma, aquelas palavras parecerão vazias. Hoje em nossa sociedade altamente consumista, muitos estão procurando autoestima fora de si, o que é trabalho perdido. Estudar para ter um título, um cargo importante, fazer cirurgia plástica, casar, ter um filho, tudo isso vai te alegrar por um tempo. Mas se dentro da pessoa não tiver uma autovalorização, ela perde tempo e dinheiro procurando autoconfiança em tudo quanto é lugar, menos dentro de si. Muitos estão cometendo o erro em pensar que vão melhorar sua autoestima se causar boa impressão para os outros, casando porque a sociedade cobra casamento, correndo atrás de promoção, comprando um carro maior, fazer tudo isso só para causar boa impressão, reconhecimento social e financeiro. Deixam-se levar pelo julgamento dos outros. Mas se a autoestima é confiança em si mesmo, ninguém vai gerar essa confiança, a não ser você mesmo. Vimos que a baixa autoestima afeta diretamente tudo o que você faz, o seu trabalho, sua vida social, seus estudos.
Fortalecendo uma boa autoestima, você muda a forma como lida com as pessoas, por exemplo, seus colegas de trabalho, pois será mais confiante, saberá se colocar, não terá medo de falar sobre qualquer assunto que precisar. Com uma boa autoestima você terá uma vida satisfatória, legal, gostosa de ser vivida. Mudará o julgamento que você faz de si mesmo. Terá autoconfiança, autorrespeito e autoaceitação. Será uma boa autoestima que determinará se você será capaz de dominar os problemas do dia a dia, como também determinará sua capacidade de se respeitar e fazer valer os seus direitos e suas necessidades. Você se sentirá uma pessoa competente e merecedora. Ao contrário do que os pensamentos limitantes dizem, todo mundo merece uma boa autoestima, ser autoconfiante e ter autorrespeito. Por sermos seres pensantes, a própria capacidade de pensar é prova de que somos competentes, com direito de lutar pela felicidade. Uma autoestima fortalecida leva-nos ao caminho das superações. Maior será a capacidade em lidar com os problemas, com mais chance de conseguir lidar com os obstáculos da vida de forma mais tranquila. Flexibilidade é uma das chaves. Quanto mais flexível formos, mais resistentes seremos à pressão, ao desespero, à derrota. Quanto mais a pessoa se valorizar, mais conseguirá ver opções e possibilidades diferentes e superar os problemas da vida. Uma boa autoestima leva à criatividade, e ser criativo aumenta as possibilidades de encontrar alternativas para as questões da vida com mais chance de sucesso. Uma pessoa com uma boa autoestima terá mais relações saudáveis, uma pessoa que todo mundo gosta, que atrai gente legal, que apoia quem precisa. Ter boa autoestima leva-nos à vitalidade, a uma comunicação bem mais efetiva. Uma boa autoestima nos conduz à autoconfiança, o que você pensa sobre você mesmo, não o que a outra pessoa pensa sobre você. Você passa a ser a sua própria referência. Deixa de viver sob a referência do outro, do que o outro aprova ou não. Para quem tem boa autoestima, a aprovação do outro é apenas consequência. A autoaceitação não significa gostar de tudo que há em você, mas sim em ser consciente do que é. Você pode aceitar-se, e ainda assim ter objetivos de mudança quanto às coisas que não estão funcionando. Esse é um dos caminhos de mudanças, de superação. Você só muda o que deseja se conseguir aceitar-se como é agora, vendo-se claramente. Ou seja, se você não consegue se enxergar, não saberá o que deve ser mudado em você e em algum obstáculo em sua vida. E, consequentemente, não saberá traçar os planos de superações os quais ensinarei nos próximos capítulos. Ter uma boa autoaceitação permite-lhe aceitar seus sentimentos, positivos ou negativos. Permite-lhe olhar seus sentimentos de frente, o que sua insegurança, seu medo, sua raiva estão lhe dizendo. Você será capaz de conversar com eles, aceitando que eles existem, e assim você vai perceber que é possível superá-los. O primeiro passo para fortalecer a sua autoestima é ter a consciência de quem você é de verdade, do que você foi um dia e do que você é hoje. Estabelecer o que fazer, saber que comportamentos devem mudar e se perguntar: minhas atitudes são resultado de minha intenção ou contínuo só reagindo ao conteúdo interno de minha mente e nem sei direito porque não tenho consciência de mim mesmo? Buscando uma consciência de si mesmo, fortalecerá o uso adequadamente da sua capacidade de pensar, sua capacidade de raciocinar, de se conhecer e agir conforme o que você decidir para a sua vida, saindo do automático, sabendo como passar a escolher. Você tem toda a liberdade de escolher entre pensar e não pensar. E com o tempo você vai estabelecendo que tipo de pessoa queira ser. Dependendo da escolha que faz, você estabelece sua integridade como ser humano. Viver conscientemente significa que você sabe exatamente as consequências de cada ato, as boas e as ruins, para você e para os outros. É assumir a responsabilidade de cada ato. Todos nós temos algum ponto baixo de autoestima. Eu, por minha deficiência na fala, durante muito tempo evitei conversar ao telefone. Só atendia a quem já me conhecesse pessoalmente e já sabia de como era a minha dicção. Até que comecei um relacionamento e minha primeira namorada, que morava em outro estado,
pediu-me para comprar um celular. Fiquei sem jeito de recusar e comprei. Nossas conversas passaram a ser tão intensas e gostosas, deixavam-me tão à vontade que passei a dar o meu número para todos e hoje converso com todos de boa. E essa conquista teve outros desdobramentos em minha vida. Um dia comecei a assistir aos vídeos de um expert em vários treinamentos profissionais. Eu queria fazer o curso dele, mas o preço era elevado para eu naquele momento. Esse cara lançou um concurso onde tínhamos que gravar um vídeo dando depoimento, dizendo por que queríamos fazer o curso dele e publicar no YouTube. Os 3 primeiros escolhidos ganhariam o curso. Não tive dúvidas, gravei o meu e publiquei. Acabei ganhando o concurso em primeiro lugar. Isto foi mais um fortalecimento na minha autoestima com relação à minha voz. Tantos que hoje estou começando a gravar vídeos com dicas e histórias para o YouTube. Atividade prática. Agora vou lhe passar um exercício para aumentar a autoconfiança. Liste as características que você enxerga em uma pessoa quando ela possui uma autoestima elevada e saudável. Isso mesmo, pense com carinho e escreva as palavras que vêm à sua mente quando você pensa em alguém que tem uma autoimagem bastante positiva a respeito de si mesmo. Certamente, você já consegue imaginar uma pessoa com essas características ou habilidades. Agora, partindo dessa representação que o seu cérebro desenvolveu, vamos construir uma imagem sua com essas características. Você irá se imaginar com todas as características que fazem parte da lista, e, em seguida, perguntar-se internamente como seria assumir essa imagem e atuar dessa maneira em todas as suas experiências futuras. Caso a resposta interna seja de conforto e bem-estar, imagine-se já atuando assim nas situações do seu dia a dia. Caso a resposta seja de desconforto, ajuste o que for adequado para sentir o bem-estar de atuar desta nova forma. Lembre-se sempre o que é preciso para elevar sua autoestima. Investir no autoconhecimento. Saber que é amado. Tratar-se com respeito e carinho. Acreditar em seus talentos. Ter a capacidade de aprender com os erros. Fazer o que te deixa feliz todos os dias. Cuidar da beleza e da saúde. Passo 3. Crie hábitos de resiliência. Se muitas coisas deram certo na minha vida, foi porque muito mais coisas e tentativas também deram erradas e muitos obstáculos sociais e atitudinais tive que superar. Só que eu nunca as vi como fracasso e sim como acúmulo de experiência para corrigir erros e tentar novamente. Lidar com problemas, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas, choque, estresse, desilusão, perdas etc., sem entrar em surto psicológico. Ela também nos orienta em uma tomada de decisão quando deparamos com um contexto entre a tensão do ambiente e a vontade de vencer, criando uma adaptação positiva a adversidades, uma interação de sistemas adaptativos complexos, como o círculo social, família, cultura, entre outros. Frente de uma situação difícil, o que você faz? Chora, surta, foge ou enfrenta? Há pessoas que além de ficarem e enfrentarem os problemas, ainda conseguem se beneficiar com eles, aprendendo e crescendo emocionalmente. Essas são as pessoas resilientes. O termo veio da física para designar a capacidade que alguns materiais têm de absorver impactos e retornar à forma original. Quando se trata do comportamento humano, a palavra significa a habilidade de lidar e superar as adversidades, transformando experiências negativas em aprendizado e oportunidade de mudança. Ou seja, dar a volta por cima. Pessoas resilientes têm a capacidade de enfrentar crises, traumas, perdas, graves adversidades, transformações, rupturas e desafios, elaborando as situações e recuperando-se diante delas. A resiliência é uma combinação de fatores que propiciam ao ser humano condições para enfrentar e superar problemas e adversidades. Uma adaptação positiva a adversidades, uma interação de sistemas adaptativos complexos, como o círculo social, família, cultura, entre outros. Não podemos confundir resiliência com resistência, que são duas palavras com características diferentes. Uma pessoa resistente é aquela que segura as pontas,
resistindo a situações de pressão. Já uma pessoa resiliente, além de suportar a pressão, aprende com as dificuldades e os desafios, usando sua flexibilidade para se adaptar e sua criatividade para encontrar soluções alternativas. A resiliência é um comportamento independente de classe social. Este é o caso dos moradores de rua, estudados pela psicóloga Magali de Souza Alvarez, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Por 10 anos ela acompanhou os moradores de rua de São Paulo, analisando seu comportamento e resiliência em um cenário marcado por preconceito, violência e desprezo. De acordo com a pesquisadora, ninguém é resiliente sozinho. A interação com outras pessoas é fundamental para superar situações difíceis. A comunidade onde crianças e adultos vivem pode ajudar a sublimar traumas e compor pessoas resilientes, pela energia vinda dessa interação, afirma a pesquisadora. São 7 passos que nos levam a desenvolver resiliência. Administração de emoções, uma habilidade de se manter sereno diante de uma situação de estresse. Pessoas resilientes quanto a esse fator são capazes de utilizar as pistas que leem nas outras pessoas para reorientar o comportamento, promovendo a autorregulação. Quando essa habilidade é rudimentar, as pessoas encontram dificuldades em cultivar vínculos e com frequência desgastam, no âmbito emocional, aqueles com quem convivem em família ou no trabalho. Controle dos impulsos. Temos aqui o grande exemplo do Mahatma Gandhi, famoso líder indiano, que se refere à capacidade de regular a intensidade de seus impulsos no sistema neuromuscular, nervos e músculos. É a aprendizagem de não se levar impulsivamente pela experiência de uma emoção. Podemos exercer um controle frouxo ou rígido do seu sistema muscular, visto que esse sistema está vinculado à regulação da intensidade das emoções. Vivendo uma emoção de forma exacerbada ou inibida. O controle de impulso garante a autorregulação dessas emoções ou a possibilidade de dar a devida força à vivência de emoções, tornando o grau de compreensão mais sensível e apurado mediante a situação. Otimismo. Ocorrendo na resiliência a crença de que as coisas podem mudar para melhor. Há um investimento contínuo de esperança, e por isso mesmo, a convicção da capacidade de controlar o destino da vida, mesmo quando o poder de decisão esteja fora das mãos. Análise do ambiente, uma capacidade de identificar precisamente as causas dos problemas e das adversidades presentes no ambiente. Essa possibilidade habilita a pessoa a se colocar em um lugar mais seguro ao invés de se posicionar em situação de risco. Empatia, capacidade que o ser humano tem de compreender os estados psicológicos dos outros, emoções e sentimentos. Não é colocar-se no lugar do outro, como muitos insistem em afirmar. É sim a capacidade de sentir o mesmo que o outro sente. Autoeficácia, uma convicção de ser eficaz nas ações propostas. Exemplo, um homem alcoolista propõe a si mesmo colocar em prática um destino longe desta doença pela seguinte ação convicta: não dar o primeiro gole. Alcance de pessoas, a capacidade que a pessoa tem de se vincular a outras pessoas para viabilizar soluções para intempéries da vida, sem receios e medo do fracasso. Na história mundial existem muitos exemplos de pessoas resilientes, que transformaram verdadeiras tragédias em oportunidade de crescimento. Lembra-se quando no primeiro capítulo eu contei a minha história? Para construí-la, eu tive muitos momentos de resiliências. Por ter paralisia cerebral devido a complicações durante o meu parto no final dos anos 60, ficando com sérios danos na fala e coordenação motora, que para grande parte das pessoas e para minha família eu já tinha o meu destino traçado. Ser dependente das outras pessoas, isolado dentro das instituições. Ainda mais naquela época onde nós, pessoas com deficiência, vivíamos totalmente excluídos. Só que tive o privilégio de participar nos anos 80 dos movimentos políticos da nossa classe. Colocamos a cara na rua para mostrar que existíamos e abrigar pelo nosso espaço na sociedade. Ao mesmo tempo fui alimentando uma filosofia: se eu não lutasse pelos meus objetivos de vida, ninguém iria lutar por mim. E assim foi. Hoje muitas pessoas se espantam ao saberem que, mesmo com paralisia cerebral, tenho 3 graduações, 5 pós e 2 doutorados.
tenho 86 livros editados, 97 artigos científicos publicados e, enquanto jornalista, já publiquei mais de 500 textos. Sou professor de pós, viajo sozinho todo o Brasil fazendo palestras para os mais diversos públicos. Enquanto muitos se espantam, em minha cabeça vejo normal tudo o que fiz e faço. Mesmo que momentos discriminatórios, preconceitos ou minhas próprias dificuldades motoras muitas vezes exigiram-me mais em termos de análises e estratégias de superação para chegar aos pontos desejados. Vejo-me como uma pessoa que um dia levantou-se e colocou-se a caminhar rumo aos seus objetivos. E essa caminhada será longa, pois ainda há muitos sonhos em meu coração. Não estou aqui fazendo uma autoanálise. Mas o que posso concluir de eu mesmo e dos mecanismos que me fazem caminhar? Sempre fui movido pela curiosidade de aprender e apaixonado por processos de criações. Se muitas coisas deram certo na minha vida, foi porque muito mais coisas e tentativas também deram erradas e muitos obstáculos sociais e atitudinais tive que superar. Só que eu nunca as vi como fracasso e sim como acúmulo de experiência para corrigir erros e tentar novamente. O que imagino e desejo, vou lá e me arrisco sem ficar pensando nos prós e os contras. Meus feitos e criações são repentes que me dão, vou lá e executo, mantendo uma harmonia entre o pensar e o agir. Diante de qualquer limitação que aparece por causa da minha deficiência, não exclamo não vou conseguir, digo eu vou tentar. Quando alguém me pede algo que realmente não sou capaz de realizar, apresento alternativa para compensar aquela tarefa. Diante das dificuldades, eu nunca deixo de pedir ajuda quando necessito. Gosto de fazer pirraça para os meus pensamentos limitantes, sempre que eles dizem que não sou capaz de fazer algo, vou lá e faço, mesmo que não seja exatamente como as demais pessoas, mas faço do meu jeito. Sei que algumas coisas que faço ou escrevo apresentam erros, só que para eu, mesmo com meus erros por causa da minha dificuldade de dicção, é melhor ajudar as pessoas e transformar vidas, do que o perfeito escondido em uma gaveta. Sempre estarei em busca de ajudar o meu próximo e não de reconhecimentos acadêmicos ou sociais. Se uma pessoa nasce ou adquire uma deficiência, tem uma doença ou qualquer obstáculo ao longo da vida, isso será algo que ninguém pode mudar. Mas o importante mesmo, será o caminho que essa pessoa escolher. Ela pode se entregar e passar a vida se lamentando e se escondendo, ou reagir, aprender com as dificuldades, dar a volta por cima, buscando uma vida cheia de possibilidades. Atividade prática. Há pessoas que já nascem mais resilientes, assim como outras nascem mais agressivas ou mais passivas. Mas resiliência pode ser aprendida em qualquer fase da vida, pois ela não é uma característica que você possui ou não. Há graus variados de como uma pessoa consegue lidar com o estresse. A resiliência é o resultado de fatores internos, sua subjetividade e estruturação psíquica, e externos, circunstâncias sociais, econômicas, e o produto disto é a criação de um sentido para a própria vida por meio do estabelecimento de um rumo, uma direção que perpasse os objetivos e projetos na vida de uma pessoa. Podemos fortalecer a nossa resiliência tendo força, desenvolvendo uma maior tolerância a mudanças, a definir objetivos de vida, a ser mais otimista, a respeitar seu próprio comportamento e a fortalecer sua estrutura emocional. Tempere suas emoções. Pessoas resilientes conseguem experimentar emoções de forma equilibrada, moderada. Não se trata de calar sentimentos como raiva, angústia ou melancolia. O segredo está na dose. Sem emoção não há satisfação nem senso de realização. Qual é o problema? É o excesso, o descomedimento. Saiba o que te satisfaz para reagir bem aos problemas. É preciso conhecer aquilo que traz satisfação, prazer, saber quais são os gatilhos da sua satisfação e motivação, investindo muito em autoconhecimento. Articule apoios fundamental, familiares, amigos, colegas e mentores podem ter um papel essencial para reduzir a ansiedade, o estresse e a vulnerabilidade de uma pessoa com problemas, buscando esse apoio sem perder tempo com vergonha ou orgulho. Invista numa mentalidade positiva.
Cancelando experiências ruins é um hábito que não pertence às pessoas resilientes, que sempre olham para frente, têm foco no futuro. Elas buscam uma mudança de foco, do problema para a solução, deixam o velho costume de colocar defeito nos outros e só ver o pior lado das situações. Fique atento ao outro. Pessoas altruístas, dispostas a ajudar os outros sempre que possível, tendem a lidar melhor com seus próprios problemas. É o princípio da prosperidade. Se você consegue contribuir com o outro, é porque não está faltando nada para você. Passo 4. Estabeleça a superação de forma racional. Grande parte das pessoas perdem muito ou todo o seu tempo focando o lado negativo de suas vidas, ficando presas como em uma espiral, a comportamentos repetitivos e respostas tediosas e ineficazes. Mas nos concentrando em nossos desejos, resultados positivos podem ser alcançados muito rapidamente. Superação é feito de vários versos, mudança de uma situação ruim para uma situação boa, ultrapassar um limite, recuperação, ato de progredir, passar por cima, passar ou ir além, ser ou ficar superior, sobrelevar-se, superar a expectativa, vencer, subjugar, dominar, dobrar, superar a resistência do adversário, fazer desaparecer, remover, resolver, superar todas as dificuldades. Vencer os problemas que se apresentam ao longo de nossas vidas. Claro que nem todos os problemas conseguimos superar, daí deixamos para lá e tocamos a vida normal. A superação de um problema tem início quando conseguimos resolvê-lo com planejamento de ações. Superar é a mudança de uma situação ruim para uma situação boa. Ultrapassar um limite. Recuperação. Ato de progredir. Fazer desaparecer, remover, resolver, superar todas as dificuldades. No caminho da superação, você precisa pensar positivo sobre o que você quer, e não sobre o que você não quer. Ter bastante clareza sobre o que deseja, eliminando vícios repetitivos, sem sequer chegar perto daquilo que realmente se busca. Portanto, assegure-se de pensar sobre aquilo que você quer realizar, não sobre o que você quer evitar. Nosso inconsciente não reconhece a palavra não. Quando você diz que não quero mais continuar assim, seu cérebro compreende que você quer continuar assim. E, muitas vezes de forma inconsciente, você continuará tendo comportamentos que se repetem mecanicamente, sem se deixar evoluir e crescer, superando o que deseja. Evite ficar relembrando ou revivendo mentalmente o tipo de comportamento que não quer. Essa autoprisão significa ficarmos focando o pensamento no problema, e não na solução. Ele parece tão avassalador, assumindo nosso raciocínio, deixando pouco espaço de manobra, o que nos impede de refletir acerca das alternativas possíveis. Acredito que, para resolver um problema, precisamos entendê-lo completamente, tendo plena consciência de onde veio, o que causou, o que significa. Mas sempre iremos nos surpreender. Se descobrimos o quanto será eficaz parar de pensar sobre o problema e começar a pensar em opções e soluções potenciais. Este é o lugar onde a palavra mágica, em vez, entra em cena. A expressão, em vez, leva-nos a refletir sobre o que queremos como alternativa para o problema que enfrentamos. Nesses momentos devemos nos perguntar: o que eu quero em vez de isso? O que eu tenho que fazer para mudar? Quais potenciais alternativas? Como eu gostaria que ocorresse essa mudança? Quais caminhos percorrer para realizar essa mudança? Onde eu quero chegar? Quando chegamos a algumas dicas específicas e respostas concretas, começamos a fazer questionamentos acerca de nós mesmos, surpreendemo-nos com os resultados apurados. Pensar positivamente pode não se ter ainda formado o futuro, mas sempre é melhor pensar sobre o que pode dar certo do que sobre o que pode dar errado. Nossa tendência é de alcançar aquilo que pensamos. Você é dirigido para e muitas vezes obtém aquilo que você pensa. Ter hábitos de superação deve ser uma tarefa diária, manter-se trabalhando pensamentos positivos. Somos nós quem criamos a vida que desejamos, construindo e aperfeiçoando aquilo que já se tem,
focando nas qualidades do que temos e que ajudarão a obter os resultados que desejamos. Em qualquer segmento da vida temos vários sonhos e desejos que queiramos alcançá-los. Mas tudo só acontece se tivermos estipulado objetivos e traçado metas para fazê-lo. E na superação não é diferente. Muitos confundem um com o outro e por isso é importante saber a definição e a diferença de objetivos e metas. Objetivo é o mesmo que alvo, o propósito de realizar algo. O objetivo fornece a direção do que se deseja fazer ou alcançar, servindo como guia. É a posição que se deseja ocupar no futuro, o sonho que se deseja realizar. Meta é o objetivo de forma quantificada. Algo que desejamos, sendo possível ser medido. É alguma coisa que temos em mente para o futuro, mas que seja determinado. Uma meta deve estar relacionada com o tempo que é almejado para atingir e o valor e ou a energia que deseja gastar para chegar lá. Isto envolve o esforço que pretendemos empregar para conseguir alcançar. Objetivo: aquilo que precisamos superar para melhorar a vida. Meta: superar o que precisamos, estabelecendo passos e prazos para isto. Após a definição, separei algumas dicas para auxiliar na hora de obter um resultado extraordinário. São elas: foco. Essa é uma das estratégias mais importantes, já que estar focado significa estar comprometido com o seu objetivo, desejando sair de seu estado atual para o estado desejado. Focar significa evitar distrações, concentrando-se naquilo que realmente almeja. Disciplina. Pessoas que têm essa característica têm a chave do sucesso, já que essa representa o esforço, a determinação e a vontade de alcançar o sonho. É o atributo que lhe impulsiona a lutar por seu objetivo e meta, perseverando em busca do desejado. Dedicação. Esta é de suma importância, pois está ligada à qualidade da atividade, ou seja, o fato de a pessoa se propor a fazer aquilo da melhor forma possível, para assim alcançar seu sonho. Confiança. É muito importante saber que você é capaz de conseguir. Afaste o medo da derrota e as lembranças negativas do que não deu certo em relacionamentos anteriores. Busque sempre crescer, pois o único responsável pela conquista é você, mantendo-se confiante que tudo dará certo. Seja positivo, otimista e lute pelos seus sonhos. Qualquer coisa e tudo é possível se tivermos em mente as atitudes positivas que sustentam os nossos sucessos. Se suas atitudes não o sustentam, você pode querer considerar a sua automudança. Mudando nossas mentes e atitudes, realmente mudamos nossas vidas. Grande parte das pessoas perdem muito ou todo o seu tempo focando o lado negativo de suas vidas, ficando presas como em uma espiral, a comportamentos repetitivos e respostas tediosas e ineficazes. Mas nos concentrando em nossos desejos, resultados positivos podem ser alcançados muito rapidamente. Atividades práticas. Empreender uma superação, ir além de suas ações ordinárias, de seus hábitos cotidianos. Aprender, superar-se e tomar decisões são ações vinculadas à experiência do risco, da mudança e transformação pessoal. E essa mudança pode ser concretizada em 11 passos. Não sofre inutilmente, aceitar o que acontece, evitar o ressentimento e deixar de se preocupar com tudo nos afasta do sofrimento desnecessário. Não se apegue a nada, podemos valorizar o que temos e isso é bom, mas devemos saber que tudo é passageiro na vida e vai ser perdido em algum momento. Enfrente seus medos, faz parte da vida correr riscos, se não fazemos isso não vivemos plenamente. Ame-se e aceite-se sempre, nosso foco sempre está em nossos defeitos, precisamos aprender a valorizar nosso valor e gostar de quem somos, sem autoestima não há energia para realizar projetos. Acredite em seus sonhos, somente assim um dia vai alcançar suas metas. Aceite o que não pode mudar, as situações e circunstâncias que acontecem independentes de nossos desejos, a consciência de que não podemos controlar tudo nos ajuda a ser mais flexíveis e adaptáveis. Aprenda com seus erros, aprenda a ver tudo como feedback, experiência, o caminho para o sucesso é feito com tentativas. Não se renda, aprenda a ter perseverança,
Os antigos tinham um ditado muito eloquente, de que Roma não foi feita em um dia. Ame a vida, viva intensamente, o amor é indispensável, pelo que fazemos, pelas pessoas que nos rodeiam, amor não cai do céu, se conquista. Fique longe do que te prejudica. Devemos colocar uma boa distância entre nós e o que realmente nos atrapalha, seja uma pessoa, um local de trabalho ou uma situação. Aprender com situações difíceis é uma coisa, sentir-se preso a elas é outra coisa completamente diferente. Tome suas próprias decisões, aprenda a saber o que quer, descubra seu propósito de vida, encontre suas respostas. Você pode e deve ouvir sugestões, aprender com a experiência de outras pessoas, mas deve sempre ser o responsável pelo caminho que escolher. Obstáculos que possam aparecer. Qualquer mudança só acontece fora da zona de conforto. Zona de conforto. Uma das coisas que pode lhe impedir de desenvolver os passos anteriores é você não querer sair de sua zona de conforto. Ela é uma série de ações, pensamentos e ou comportamentos que uma pessoa está acostumada a ter e que não causam nenhum tipo de medo, ansiedade ou risco. Nessa condição a pessoa realiza um determinado número de comportamentos que lhe dá um desempenho constante, porém limitado e com uma sensação de segurança. Ela não se arrisca em conquistar algo mais para si. Mas a deixar vida no piloto automático não é sinônimo de segurança. Desafiar-se diariamente pode revelar o verdadeiro potencial de cada um. Estar na zona de conforto pode ser atraente pelo nome. Tal status pode gerar a angústia de uma vida improdutiva de desgaste nos campos profissionais e pessoais do acomodado. A ideia de dedicar um tempo para viver em segurança e sem grandes emoções parece inofensivo, mas colocar a vida no piloto automático pode ser perigoso. 7 passos para sair da zona de conforto. Reconhecer que está na zona de conforto saia do período de improdutividade, pensando que o comodismo evita novos medos e frustrações. Como eu já disse no segundo passo, o melhor caminho para superar o que se deseja é restaurar a autoestima e autoconfiança. Sair da zona de conforto implica conhecer a própria potencialidade. Elimine a procrastinação identificando o problema, elimine pensamentos que justifiquem a procrastinação, como, estou muito cansado, faço amanhã, hoje estou com sono, e não vou dar o meu melhor porque mereço descansar. Elimine justificativas racionais para explicar o medo, dizer que apenas trabalha para pagar as contas. Você pode e deve fazer mais. Use o passado ao seu favor. O passado pode ser uma grande referência na hora de provocar mudanças de comportamento. Relembrar momentos em que teve frio na barriga pode ajudar no processo de reconstrução da própria imagem. Pense, por exemplo, no primeiro emprego e sua capacidade para consegui-lo. Relembre com orgulho nos benefícios que teve com as situações em que foi corajosa. Aplicar energia em uma nova ação ajuda a sair do marasmo. Enfrente pequenos novos desafios, pode ser um novo esporte, estilo musical ou até apostar num curso de idiomas. Você ganhará visibilidade no ambiente de trabalho, aumentar a sociabilidade e conquistar a autoconfiança. Acostume o corpo a agir mais rápido diante de pequenas atividades. Aceite convites para tomar um café, por exemplo. Mude o visual. Experimentar um novo corte de cabelo ou até uma nova cor pode provocar mudanças expressivas. Pontos a mais na autoestima vão agir diretamente na autoconfiança e relações interpessoais. Fazendo isto, principalmente as mulheres, podem se sentir encorajada. Crie metas menores para ajudá-la a chegar ainda mais longe. Arrisque-se. Cada pessoa conhece o seu medo que precisa enfrentar. Ir ao cinema sozinho pode ser um pesadelo para alguns, por exemplo. O importante é ter disciplina e lembrar que firmou um compromisso consigo, aproveitar cada oportunidade para fazer coisas diferentes, como escolher um novo prato no restaurante, falar com estranhos e até enfrentar uma viagem sozinho. Faça novos amigos, expanda os círculos sociais, enfrente sozinho festas e eventos sociais. O começo pode ser assustador, mas leve cartões de visita no bolso e distribua.
Uma oportunidade para adicionar novas pessoas no seu dia a dia e ouvir novos discursos. Obstáculos. Em nossas vidas, quando algo indesejável acontece, criamos a crença que estamos a percorrer os caminhos do fracasso e decepção. Mas não existe fracasso, nem tampouco fracasso em si mesmo. O que existe são resultados não desejados, aos quais podemos chamar de obstáculos. E esses obstáculos precisam ser encarados apenas como acúmulo de experiência para voltar a buscar de novo um nosso objetivo, sabendo que precisa ser corrigido e ou aperfeiçoado, o que nos levará a superar e ultrapassar o que desejamos. Quando algo indesejado se manifesta, apenas estamos diante de um pequeno ou grande obstáculo. Às vezes é apenas uma representação de uma crença limitante que contradiz o que você quer alcançar. Quando você ganha consciência que não é a sua desesperança ou pensamentos negativos associados aos obstáculos, fique em uma posição favorável para ter uma atitude positiva face à situação que enfrenta. Precisamos superar nossas paralisias de pensamentos negativos. Por mais difícil que esteja uma situação, sempre existirá em nós uma parcela, ainda que mínima, de vocação para a felicidade que nos impulsionará a enfrentar o que for preciso para sair do estado de sofrimento e descrença. Encarar nossos pensamentos negativos de frente. Vencê-los. Será muito compensador ver que o esforço valeu a pena, que os fantasmas que nos aterrorizavam a mente eram apenas isso, sombras às quais durante muito tempo atribuímos um grande poder. Deixar de alimentar as dúvidas e incertezas é o passo decisivo para que experimentemos finalmente um estado permanente de alegria e serenidade. Osho, professor de filosofia e mestre em meditação, escreveu este belo texto. Felicidade ou infelicidade não são dependentes de circunstâncias externas. Não há nem felicidade nem infelicidade nas coisas externas, seu estado de alegria ou de tristeza depende de sua reação a essas coisas externas. Na verdade, as coisas não importam, o que importa é a sua visão das coisas, tudo depende de como olhamos as coisas. Assim, em suma, a importância é do indivíduo, e não do objeto, a importância está em você e não no objeto que você possui. Daí que podemos dizer que a felicidade ou a infelicidade reside dentro de nós. Epictetus disse, se você está infeliz, saiba com certeza que você é a causa disso. Eu diria a mesma coisa. Nós somos a causa de nossa miséria, porque seja de que forma estejamos, nós mesmos criamos essa condição. Por favor, tenha esta verdade em sua mente, porque você não pode transformar a sua vida sem ela. Se você se sente infeliz, saiba que alguma coisa está errada em seu ponto de vista. Uma vida miserável é resultado de uma maneira errada de olhar para as coisas, e uma vida feliz é o resultado de uma abordagem correta em relação à vida. Por favor, sempre que você se sentir miserável, tente buscar pela causa da sua infelicidade dentro de você, não do lado de fora. E então, gradualmente, você descobrirá as causas da sua infelicidade, escondidas em suas próprias reações. Então, uma nova vida começa para você. Lembre-se, qualquer mudança só acontece fora da zona de conforto. Visualize os seus objetivos. Outra dica que tem um poder muito grande para uma superação e para atingirmos as nossas metas. Escreva em um papel qual é o seu desejo a ser atingido. De preferência com letras grandes, fontes não casuais e tintas fortes. Colhe-o em um lugar onde você o verá sempre, se possível, que ele esteja em seu campo de visão todas as manhãs ao acordar. Exemplo, fixado na penteadeira, no guarda-roupa, em algum lugar de tomar o seu café. Mesmo que esse objetivo não possa ser atingido de imediato, pratique no mínimo uma ação diária em direção a ele. Essas ações irão se somando, fortalecendo seus hábitos e sua superação ou atingimento de objetivos serão de maneira ordenada e construtiva. Quando um objetivo é estabelecido positiva e visualmente, o papel escrito, uma mensagem é transmitida ao inconsciente, afirmando ser possível realizar o que foi proposto. Dentro de nós possuímos todos os recursos que precisamos para efetuar as mudanças que queremos. Neste primeiro passo, o processo de condicionamento é automático.
Fixe o objetivo e prossiga com ações diárias. Realize a comparação entre o estado atual e o estado desejado, somando os recursos necessários para a mudança. Tenha determinação, a certeza íntima de direcionamento. Ser determinado é ter metas claras e definidas e uma convicção plena de que irá alcançá-las. A pessoa determinada possui uma vontade inquebrantável de atingir seus objetivos e retira sua motivação dessa fonte inesgotável de energia. Traçar objetivos, elaborar planos, perspectivar melhorias, pensar o futuro ou ter sonhos, tudo isto beneficia do uso da visualização. A visualização é como um simulador natural da realidade. Tudo acontece na nossa mente e de acordo com as experiências e desejos de cada pessoa. Quando sonhamos acordados utilizamos esse extraordinário simulador da realidade. Esse simulador não permite saber se temos ou não sucesso, mas permite idealizar aquilo que depois podemos vir a materializar. Dedicarmos algum do nosso tempo à criação de cenários que comportem os nossos objetivos é meio caminho para nos motivarmos a passar da ideia à prática. Ao mesmo tempo, quanto mais usamos a visualização, mais isso nos parece real e contribui para mobilizar os recursos do nosso organismo em função daquilo que nos vai na mente. Como o nosso cérebro não distingue imagens reais de imagens imaginadas, aquilo que se imagina é aceite como real para o nosso cérebro. Se é real para o cérebro, é real para o corpo, o que faz com que o nosso estado interno seja alterado para criar um estado de ser que suporte aquilo que estamos a visualizar. De certa forma, criamos no nosso organismo a realidade futura que queremos vir a experienciar. Se acreditarmos que visualizar os objetivos é promotor do nosso ânimo e igualmente mobiliza os nossos recursos físicos e mentais que facilitam a estruturação de ações que nos conduzem aos resultados desejados, certamente isso efetivar-se-á como um benefício muito significativo. Dica: apenas visualizar os objetivos não leva a lugar nenhum, mas se isso facilitar a materialização das ações, certamente a visualização é o processo por onde se deve começar. Não confunda. Ter determinação não é o mesmo que esperança ou vontade desejosa. Dizer que sua meta é ser feliz ou ser um sucesso não representa determinação de fato, somente ingenuidade quanto aos próprios propósitos pessoais e mecanismos da vida. Não somos determinados quando não temos metas definidas. Determinação vem justamente do impulso para atingir algo definido e claro. Esperança é uma vontade fraca, uma vontade passiva de quem apenas espera, mas não age em prol do que quer. Ideais e clichês como ser feliz e ser um sucesso também não representam metas, pois são apenas desejos normais, além de não serem claros, definidos ou mensuráveis. Superar significa definir metas muito objetivas e claras da forma que elas possam ser explicadas em detalhes e alcançadas dentro do mundo real. Depois das metas vem a força interior e a certeza de que o que se deseja será alcançado. Essas duas coisas juntas formam a determinação. Mas como eu lhe disse na introdução, lembre-se. Todos os exercícios que eu passei, recomendo que você siga 3 passos. Aprender a sequência proposta. Assimilar o que está sendo pedido e o motivo do exercício. Repetir várias vezes, no mínimo 3 dias, o que fará o cérebro assimilá-lo como um hábito e uma mudança será instalada. Praticar os comportamentos corretos até que eles se tornem habituais aumentará a sua capacidade. Leituras de apoio. Autoconhecimento, um olhar para dentro de si mesmo. Todos nós queremos ter autoconhecimento, não se desesperar quando as coisas não saíram do nosso jeito, tendo a noção que demos o melhor fazendo bem feito e isso é o que importa. Por mais tumultuado que as coisas se apresentam, saber manter o otimismo, o entusiasmo e o equilíbrio emocional. Ao determinarmos um objetivo, conseguir se focar nele, voltando-se para o presente sem deixar que o passado ou o futuro interfiram em nossas vidas. Saber que depende somente de nós mesmos para fazer as coisas darem certo. Apesar de toda agitação e estresse, conseguimos entrar na frequência da paz, sem deixar que o tumulto interfira em nosso equilíbrio emocional, conseguindo a qualquer momento aquietar-se.
Não projetar a culpa nos outros em relação às nossas dificuldades. Não sermos um peso na vida dos outros. Conseguir ver oportunidade em tudo que nos cerca, sem ver os problemas como um problema e sim como um desafio. Ter as outras pessoas como companheiras de caminhada, aprendendo com cada situação. Não julgar mais, pois sabe que errar faz parte do crescimento de cada um. Mas também é fácil reconhecer as pessoas sem autoconhecimento. Elas vivem para baixo, onde tudo é 8 ou 80 e parece que está fora de si. Na condição de eternas vítimas, lamentam-se de tudo e de todos, reclamando o tempo todo, dizendo que tudo é difícil. Não tem paciência com ninguém e quer tudo para ontem. Como folhas ao vento, quase nada é planejado, e vai indo pela vida e além disso julga e critica tudo que os outros fazem ou dizem. Vivem se preocupando com todo mundo, quer ajudar a tudo e a todos e se sobrar um tempinho faz as suas coisas se não deixa-se em segundo plano. Sentem medo de arriscar, de inovar ou de correr atrás das coisas preferindo ficar na zona de conforto. Parecem neuróticas e cheias de conflitos, culpando os outros se fazendo de vítima. Aumenta os seus problemas e não vê saída para nada, acreditando que não há possibilidade nenhuma de sair dessa situação. Dão grande importância para o que os outros falam sem acreditar em si mesmo. O autoconhecimento é o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo, tendo controle sobre suas emoções, independente de serem positivas ou não. Fortalecendo o controle emocional por meio do autoconhecimento, podemos evitar sentimentos de baixa autoestima, inquietude, frustração, ansiedade, instabilidade emocional e outros, atuando como importante exercício de bem-estar e ocasionando resoluções produtivas e conscientes acerca de seus variados problemas. Todos nós temos esses recursos pessoais, que podem ser acionados de forma a não se desgastar se houver o controle das emoções ou ainda ser utilizado de forma a obter futura recomposição. Assim conseguimos nos manter equilibrados em casos de fatores externos como críticas, perda de emprego, término de relacionamento e outros que vulneram o emocional. O autoconhecimento não dá prioridade a opiniões ou respostas e sim estimula seus fatores positivos a detectar os negativos a fim de modificá-los favoravelmente. Um dos caminhos para se buscar o autoconhecimento é a detecção dos nossos defeitos e qualidades, sendo esses externos, corporais, e internos, emocionais. O equilíbrio entre esses fatores deve ser buscado para que não haja espaço para manipulação e fragilidade. Também pode haver reflexão de vida, analisando o comportamento obtido até então e as atitudes tomadas para que se consiga detectar maus atos e comportamentos, a fim de que não mais ocorram. Pratique o autoconhecimento. Sempre digo que uma coisa é termos sonhos. Outra coisa é traçarmos objetivos e escolhermos as ferramentas e os caminhos para conseguir atingi-los. Poucas vezes paramos para pensar, refletir e escrever nossas metas. Não paramos para analisar e ter consciência das características que facilitarão ou dificultarão atingir as metas. Isto passa por objetivar o que sabemos sobre nós mesmos e sobre o nosso interior como seres humanos, valorizando a importância do autoconhecimento. Eu vou lhe passar 3 técnicas para desenvolver em você o autoconhecimento de forma simples e eficaz. 1. Pergunte-se: quem sou eu? Isto lhe permitirá ver quem você é, onde você está neste momento e quem você quer chegar a ser. A partir desse ponto, trace metas e escolha estratégias para conseguir chegar a ser a pessoa que almeja. Para realizar essa primeira técnica, pegue 2 folhas de papel. Em uma folha escreva quem você é. Em outra folha escreva quem você deseja ser e como vai fazer para chegar a isto. 2. A linha da vida. Crie em uma folha uma linha horizontal que representa a sua vida, marcando um ponto bem ao meio que representa o agora. De um lado comece a incluir as diferentes situações e experiências que tenha vivido no passado para ter consciência daquilo que considera relevante em sua vida. No outro lado da linha da vida preencha a parte de seu futuro, assinalando seus objetivos mais próximos e mais afastados no tempo.
Ao finalizar esta linha da vida, reflita sobre o que você tem vivido e sobre como se propõe conseguir e atingir os objetivos marcados para o seu futuro. 3. Ter um diário de emoções. Escutar as nossas emoções pode contribuir para revelar muitos detalhes sobre nós mesmos, sobre outras pessoas ou diferentes situações. E escrever sobre suas emoções em um diário é considerado uma técnica para facilitar o autoconhecimento. Isto leva a ter consciência, até mesmo visual, de seu próprio estado emocional. Conhecer quais são as emoções que mais se repetem em seu dia a dia, ou a origem delas, entre outras manifestações, poderá fazer com que você tenha um maior autoconhecimento em qualquer fase de sua vida. Sintetizando, as pessoas com autoconhecimento não ligam para o que os outros dizem ou acham delas. Sabem exatamente o que querem e têm uma autoestima bem elevada, valorizando o que têm dentro de si e nos outros. À margem de nós mesmos. Esses dias, comecei a ler alguns versos de Fernando Pessoa. 2, em particular, chamaram minha atenção. O primeiro é este: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Esses versos mexeram muito comigo, e então, comecei a repensar minha vida e meus atos. Percebi que eu andava na mesmice de sempre. Logo, eu que sempre fui dinâmico, nunca tive medo de ousar na vida, arriscar-me nos meus ideais, algumas vezes errando, outras acertando. Decidi, então, que era hora de mudar novamente. Mas mudar não é fácil. Naturalmente somos contaminados pela rotina, passamos a viver quase que mecanicamente. Quantos de nós reclamamos da realidade em que vivemos, porém não fazemos o menor movimento para alterá-la e modificá-la? Temos sonhos, mas poucos têm coragem de persegui-los. Reclamar da vida e colocar a culpa nos outros por causa de nossa situação são formas, até mesmo consciente ou inconsciente, de justificar as nossas covardias de ousar perante a vida. Cito Einstein: loucura é fazer sempre as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Só que há pessoas que têm essa coragem, e mesmo tendo tudo contra a sua realidade, não medem esforços. Buscam forças onde menos se espera, acham brechas em situações adversas e vão em busca de seus sonhos. Chegam aonde desejam ou até mais longe, e muitas vezes, são duramente criticadas pela inveja daquelas pessoas que se acovardam perante o ato de viver. Aliás, a inveja é um sentimento doentio, declarada incompetência de muitos, pois quem é bem resolvido não cultiva inveja das outras. Resolvi mudar em tudo, mas reconheço que mudar gera medo a qualquer um. Mudança significa sair de nossa zona de conforto e mergulhar, muitas vezes, rumo ao desconhecido. O conhecido já está em nossa mente, o desconhecido ainda não. Mudar pode ser o ato de abrir mão ou perder algo para se conquistar o novo. Pode exigir uma caminhada sem estabilidade até atingirmos os objetivos de tais mudanças. Levantar perante a vida para buscar mudanças é um ato de coragem. É algo que requer ou não planejamento. Pode realizar-se pelo simples ato de nos levantarmos da poltrona do mesmismo e nos colocarmos em movimento. Faço votos que vocês também se inspirem, criem esperanças, coloquem-se em movimento e busquem mudanças nas suas vidas pessoais e profissionais. A vida, a história não são estáticas. Elas são dinâmicas, renovam-se constantemente. E pessoas presas ao comportamento da mesmice, ao passado, ao tradicionalismo, acabam ficando estáticas. Não vivem, elas são vividas pela vida. E, consequentemente, vão se definhando ao longo do tempo como tudo que há em sua volta. No mesmo poema, Fernando Pessoa diz: é o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado, para sempre, à margem de nós mesmos.